Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários presentes aqui no plenário. Uma boa noite especial ao vereador Toninho do Mel, que está aqui acompanhando a sessão. Eu quero começar a minha intervenção aqui repercutindo o assunto na semana passada, ainda referente à questão do cenário nacional, que foi a delação do empresário da Andrade Gutierrez, envolvendo a figura do ex-prefeito Edinho, atual ministro da Comunicação da Presidência da República, e uma vez que a repercussão dos fatos mostra uma leitura bastante tendenciosa, inclusive por parte da imprensa que cobre, o ministro Edinho soltou uma nota à imprensa e eu vou repercutir a nota aqui na íntegra, para que seja de conhecimento de todos aqueles que estiverem assistindo. Nota à imprensa. Tenho sido injustamente acusado de articular um conluio envolvendo obras e contratos do governo federal. Segundo os vazamentos seletivos de uma suposta delação premiada do empresário Otávio Azevedo, ex-presidente da Andrade Gutierrez, propinas teriam financiado a campanha à reeleição da presidenta Dilma Rousseff em 2014. Essa alegação é uma mentira escandalosa e me causa extrema indignação e perplexidade. Por isso, vou interpelar legalmente, para posterior ações judiciais, o empresário responsável por essa inverdade, para que responda às perguntas que, infelizmente, a imprensa brasileira não faz. Como é de conhecimento público, fui coordenador financeiro da campanha Dilma Temer 2014. Assumi a tarefa em julho daquele ano, enquanto a Operação Lava Jato já estava em pleno andamento. Minha missão foi blindar a campanha de qualquer fato que estivesse vinculado às denúncias. Assim o fiz. Por isso, garanto que nenhuma investigação vai encontrar algo que desabone a minha conduta e, por consequência, atinja a campanha da chapa Dilma Temer. Além disso, reforço que jamais ocupei cargo no governo federal e nunca trabalhei junto às esferas da União. Assumi como ministro somente em 2015. Como eu poderia, portanto, ter atuado em 2014 como articulador de um conluio envolvendo obras e contratos do governo federal? Isso não existe. Essa é uma acusação totalmente descabida e grosseira. Esse conluio nunca aconteceu. É uma invenção vazada seletivamente a partir de uma suposta delação premiada que tem o único objetivo de atingir a presidente Dilma e interferir no processo de impeachment em andamento. As perguntas que farei na interpelação judicial são: a que planilha se refere o delator, sendo que não o conheço e nunca vi? Com quais empresas eu teria feito a suposta combinação de doações em articulação com Andrade Gutierrez? Com quais empresários eu teria combinado a doação no valor de 100 milhões cada? Quando e onde? Sei que não haverá respostas a essas perguntas pelo simples fato de que nada disso existiu. Ainda acredito no Poder Judiciário brasileiro. Acredito que a legislação brasileira não seja manipulável e que o ônus da prova ainda cabe a quem acusa ou a quem divulga a acusação mentirosa. Sinto-me profundamente atingido pelas mentiras que tenham sido divulgadas por essa suposta delação premiada. É lamentável que estejamos vivendo em um país onde a verdade tem tão pouco valor, em que a honra das pessoas sejam atingidas como se nada valesse. É lamentável que processos de investigação sejam utilizados para a luta político-partidária e que as delações premiadas, que deveriam ser um valioso instrumento de investigação, tenham se tornado espaços para mentiras e manipulações, no caso da Andrade Gutierrez, segundo divulgado pela imprensa, chega às raias da hipocrisia. Reafirmo que estive reunido com o empresário Otávio Azevedo, inclusive em Brasília, como relata a suposta delação a seu pedido. O empresário se locomoveu por livre e espontânea vontade até o comitê de campanha na capital e definiu valores doados pela empresa, bem como datas para depósitos bancários. Otávio Azevedo jamais mencionou contratos e obras do governo federal, tampouco fez menção às doações como resultado de vantagens de propinas. As doações foram declaradas à Justiça Eleitoral e os valores mostram que a campanha Dilma Temer recebeu, inclusive, um valor inferior ao doado ao candidato adversário no segundo turno. Essa é a verdade. O restante é uma tentativa escandalosa de criminalizar doações legais que seguiram regras e normas da legislação brasileira. Lembro ainda que as contas da campanha Dilma Temer passaram pela maior auditoria da história do Tribunal Superior Eleitoral. Nada de irregular, absolutamente nada, foi encontrado. As contas foram aprovadas por unanimidade dos votos dos ministros daquela corte, assim, Edinho Silva, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E achei importante repercutir, inclusive, pelo histórico, o Edinho, que foi prefeito aqui da cidade, tem muita gente, muito comentário a esse respeito. Eu acho importante que as pessoas tenham, pelo menos, um contraponto do que está acontecendo e que a investigação siga, de fato, as regras
e a lei seja cumprida e, eventualmente, se tiver que ter punição, que seja, mas que, primeiro, as pessoas possam minimamente ser julgadas para depois ser condenadas. E é diferente do que a gente assiste. Isso posto, eu quero tratar de um outro assunto também, que me deixou muito triste, mas muito triste mesmo, daquela tragédia que aconteceu nesse final de semana na Chácara Flora, onde 2 crianças morreram afogadas. E fico muito triste, claro, porque são vidas que se perdem, da forma como se perdeu, mas porque aquele local ele vive uma situação de um certo abandono por parte das autoridades, mas não é verdade que essa situação se dá porque não tem ninguém acompanhando. Tem uma ação no Ministério Público, que é da minha autoria, inclusive, desde 2014, de ações de fiscalização daquela região, onde foi determinado pelo promotor não só o reflorestamento, o replantio da mata ciliar para que a represa fosse recuperada, mas de medidas que fossem adotadas para impedir que as pessoas continuassem utilizando a represa para fim de lazer, de entretenimento, seja pela questão de segurança do local, porque os moradores não aguentam mais baderna que acontece naquela chácara, seja por questão de segurança de quem usa ali, porque é diferente do Pinheirinho, por exemplo, que tem estrutura, que tem o salva-vidas, aquilo ali não tem ninguém, não tem nem iluminação à noite, seja principalmente porque é uma nascente e a gente enfrenta um problema gravíssimo aqui no estado de São Paulo, que precisa ser cuidada, precisa ser protegida, para que o assoreamento não avance. E é evidente que essa tragédia, a gente não pode ser, acho que, oportunista, nem leviano, de botar o dedo na cara de ninguém, mesmo porque acho que a primeira pergunta que se faz é: onde estavam os pais dessas crianças? Quer dizer, como é que pode, de 8, de 12 anos, tá para a rua, vai para um lugar desse, sem ninguém acompanhando? Então, é evidente que as coisas erradas acontecem, e, no caso, uma tragédia dessa que ceifa a vida, ela não está isenta de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, precisa servir minimamente para, assim, provocar a reflexão séria dos governantes, porque quando a gente diz que determinada região precisa ser cuidada, que a segurança precisa ser trabalhada, ninguém está brincando. Não é à toa. Da última vez que eu estive lá, eu exibi aqui na Câmara, inclusive, que medida que tinha sido tomada para impedir o acesso à água era uma valeta de 30 centímetros. Qualquer moto passava ali. Qualquer cidadão voltaria ali. Disseram que iam reforçar o monitoramento pela Guarda Municipal. Tudo isso foi coisa que a Prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, se comprometeu no Ministério Público. E as medidas, com exceção do replantio das novas mudas, que está mais ou menos uns 50 metros da margem, mais nada foi feito. Então, a situação continua da mesma forma. A gente teve... Mais um minuto, por favor. A gente teve, há mais ou menos um mês atrás, moradoras da Chácara Flora aqui para falar das condições, da questão do asfalto, também da questão de segurança, e nenhuma medida efetivamente aconteceu. Então, tem ação no Ministério Público que determina que a Prefeitura tem que cuidar, precisa proteger, e isso não foi feito. Então, é uma série de situações de descaso, seja dos responsáveis que não cuidam dos seus menores, e a lei é clara, quer dizer, o pai, a mãe, o responsável tem obrigação, tem que cuidar, e também do poder público, que numa área daquela que sabe que o pessoal costuma frequentar, ainda mais em tempo de calor, não tomaram medidas para, pelo menos, tentar evitar que os banhistas voltassem a usar aquele local completamente impróprio para esse tipo de atividade. Então, eu quero deixar aqui só explícito a minha solidariedade a quem conhecia a família, aos meninos, 2 vidas que se perderam, e que, pelo menos, se isso puder ter alguma utilidade, que possa ser para prevenir futuros acidentes, futuras tragédias, porque eu acho que a cidade não precisa disso. Obrigada.